Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Acho o versículo 31. Vamos lá? Já está no telão ali? Vamos lá. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém? Você consegue enxergar o que está acontecendo aqui? Pedro e Jesus estão conversando, e Pedro faz compromissos profundos com Jesus. Jesus está próximo da sua morte e próximo de terminar o seu ensino na terra. E Pedro então diz para ele: ó Senhor, eu vou contigo onde fores. Aí Jesus fala: Pedro, você vai passar por uma peneira, e eu vou orar para que quando você se converter, eu gosto muito dessa nova versão, Nova Almeida atualizada, que ele diz assim: quando você voltar para mim, você vai fortalecer os teus irmãos. E Pedro, eu te conheço tanto que hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes, antes mesmo da noite acabar, antes do galo cantar. Essa é o panorama do texto. E qual é o ponto desta manhã? Qual é o ponto desse domingo? Que Jesus estava preparando o seu primeiro pastor. Jesus estava preparando o seu primeiro líder. Só que antes ele precisava passar por uma peneira. Antes ele precisava passar por um processo. Antes ele precisava ser mudado. Antes ele precisava conhecer Jesus e também se conhecer. Irmãos, eu sou muito feliz com o tempo que nós estamos vivendo como igreja no mundo, como igreja brasileira, como igreja Nova Aliança, como igreja Esperança. Nunca tivemos tantos cursos, congressos, seminários para a formação de líderes, para a formação de pessoas que realmente queiram servir ao Senhor. As igrejas estão mais organizadas, né? Os mestres cada vez mais preparados, os pastores com melhores formações, enfim. Temos a televisão, o rádio, a internet, temos tantos outros fatores. Estamos vivendo numa ótima geração. Mas hoje eu quero falar da principal característica daquele que é cristão. Da principal característica daquele que ama Jesus. Hoje eu quero falar sobre o dom maior. Nós encontramos muitas pessoas capacitadas, mas hoje eu pergunto: onde estão os que têm o dom maior? Onde estão aqueles que amam? Diga: o dom maior é o amor. E deixa eu te falar que eu escolhi Pedro, porque Pedro é um dos discípulos que mais parece conosco. Você vai entender já já. Graças a Deus pela vida de Pedro, irmãos, né? Pedrão era um líder nato. Alguns dizem que ele era um zelote. Zelote é como se pertencesse a um grupo de terroristas, a um grupo especial de revolucionários daquele tempo. Pedro era um homem que ele estava pronto para qualquer coisa. Talvez se você visse Pedro hoje, você encontraria ele como um homem de personalidade forte, decidido, corajoso, despojado, disposto inclusive a morrer pelos seus ideais. Ele não tinha medo, ou pelo menos não demonstrava. Pedro era um líder nato. Pedro, se chegasse numa igreja local hoje, imediatamente ele seria já, rodeado por outros líderes e pastores, e já encontraria alguma coisa para Pedro fazer, porque Pedro seria um excelente líder em qualquer lugar.
Ele do ponto de vista das ferramentas que ele tinha, do ponto de vista das características que ele tinha, ele era a pessoa ideal para conduzir a igreja de Jesus, para cuidar do rebanho de Deus, enfrentar os inimigos e proclamar o reino de Deus. Pedro era essa pessoa. Mas Jesus chega para Pedro e diz, no momento que ele acha que ele está mais preparado, e diz assim: Pedrão, você vai ter que passar pela peneira. Eu não sei se você já trabalhou em construção civil, ou já se foi aquele servente de meia boca, igual eu fui aqui na construção dessa igreja. A gente vinha aqui, tinha que construir algumas coisas, né? Eu me lembro que nas coisas mais importantes, nos lugares onde nós precisávamos de maior qualidade, a gente tinha que coar a areia. Alguém aqui já coou areia alguma vez aqui, né? Kiko já fez muito isso, nossa, né? Muita gente aqui já fez muito isso. Você pega, joga areia e você o quê? Vai coando ela, vai passando pela peneira. E o que passa pela peneira você usa na obra. O que não passa pela peneira você faz o quê? Lança fora e começa de novo, até que só o que passa pela peneira seja suficientemente bom para que possa ser usado na construção civil. Bem, é o que Jesus está falando. E é interessante aqui que Jesus está falando assim: no meio desse processo, Pedro, você vai aprender algumas coisas. É como se Pedro estivesse também olhando para Jesus e pensasse assim: pera aí, eu já estou há 3 anos e meio que o Senhor, eu já estou pronto. Aí Jesus fala: não, Pedrão, está vindo a peneira aí. Pedro deve ter pensado: nesses 3 anos, Jesus, você ainda não me conhece. Mas só nesse pensamento, só nessa resposta de que Pedro um dia disse que não trairia Jesus e que iria com ele até a morte, só nisso ele já estava entrando na peneira. E deixa eu te adiantar os fatos aqui. Depois dessa conversa, Pedro entrou num profundo processo pelo qual Jesus disse: Jesus é preso e condenado. Todos fogem e a peneira começa a cumprir o seu papel. A peneira começa a vir sobre Pedro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E se você pensar comigo aqui, você pensa assim: essa peneira é ruim demais. Mas Jesus disse: eu não vou repreender a peneira. Já viu? Quando vem aquela palavra profética sobre o irmão, diz assim: tempos difíceis virão, a peneira chegará sobre a sua vida. Aí você diz: em nome de Jesus de Nazaré, está repreendido. Só que o que Jesus está dizendo aqui? Eu vou orar por você, para quando o processo começar, você aguente, e quando terminar, você vai estar mais próximo de mim e preparado do que antes. Irmão, de certa forma todos nós estamos nessa peneira. Jesus é preso, condenado. As pessoas, os seus discípulos, fogem porque Jesus é condenado e o veredito é o mesmo para quem está com ele. E aquele mundo fantástico, belo, torna-se inseguro, suspeito, negro, e Pedro foge. A Bíblia conta que Pedro encontrou Jesus mais uma vez antes da crucificação, que foi no pátio do templo. Ele estava entre os judeus, conversando com eles, e de repente Pedro começa a falar, começa a conversar, e as pessoas conhecem ele. Diz assim: você não estava com aquele nazareno? Ele diz: não, eu não estava. E Pedro então muda de lugar. Eu imagino que ele vai para outra fogueira que é de noite, sabe? E Pedro já está assim meio familiarizado com a igreja. Talvez ele sente na fogueira e diz assim: paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. E aí a pessoa diz: você fala como ele. Aí ele diz: não, eu não falo, não sou eu. E ele levanta novamente. E pela terceira vez ele se junta com o pessoal e começa a conversar. E alguém diz assim: eu conheço você. Você faz parte do grupo daquele que foi preso. E ele diz: não. Nessa hora, né, o dono de todo o universo aperta o botão e o galo canta. Pedro lembra-se das palavras de Jesus, lembra que ele ia trair ele 3 vezes antes mesmo que o galo cantasse. Pedro entra num profundo processo de análise pessoal.
Mas a Bíblia conta que nesta hora, ou neste momento, Jesus está sendo levado para a prisão e passa pelo pátio. E a Bíblia diz que Pedro e Jesus se olham. Pedro acaba de negar. E Jesus olha para Pedro. Eu não sei como é que é o olhar de Jesus para Pedro, mas não é como o olhar da sua mãe. O olhar da sua mãe que diz assim: eu não falei que você ia fazer? Não é. O olhar da nossa mãe é maravilhoso, mas ela diz assim: eu avisei você. Mas não é esse o olhar de Jesus, porque Jesus sabia que Pedro estava na peneira. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Né? E aquele homem forte, seguro, agora percebe que é falso, covarde, prepotente e até orgulhoso. Desaparece a coragem de Pedro, desaparece a certeza. Jesus é morto, e com ele morre a liderança de Pedro, e a peneira está cumprindo o seu papel. Então você continua observando a vida de Pedro, e Pedro agora tem dias novos com uma velha vida. Ele volta a pescar peixes, desiste da vida que Jesus propôs para ele. E como Pedro é um líder, ele consegue convencer a turma toda. A turma toda volta com ele para o mar de Tiberíades e eles estão ali pescando. Passa-se algum tempo, Jesus ressuscita, Pedro não sabe. Jesus diz que vai encontrar Pedro e vai atrás do seu discípulo que está afogado em dúvida, que está afogado em desânimo, que está afogado em desilusão, porque ele achava que arrebentava e ele agora não fez nada certo. E Jesus então vai atrás de Pedro. Então Jesus tem um encontro de Pedro. João capítulo 21, por favor, eu não coloquei para você, mas a partir do versículo 15. Não coloque ainda, espere aí. Deixa eu trazer mais ou menos aqui o contexto para você entender. E Pedro convence a galera todinha para ir pescar. E eles passam a noite toda pescando. Você vai perceber que lá em João 21, nos primeiros 4 versículos, Pedro convence todo mundo a voltar à velha vida antiga. Vamos trabalhar, vamos pescar, vamos esquecer isso. A gente não dá certo para isso, a gente não é bom o suficiente, a gente não dá conta, é só uma ilusão, foi só mesmo um chamado ilusório, a gente não entendeu certo, vamos voltar a pescar. Do versículo 4 ao 13, eles não pescam nada, absolutamente nada. E de repente eles estão voltando. E aí, um homem está andando na praia e dá um grito dizendo assim: ei, pescaram alguma coisa? Talvez João respondeu, Tiago ou Pedro disse: não, não pescamos nada. Ele disse: que tal você jogar do lado direito aí? Aí eu acho que eles imaginaram assim: quem é esse cara, né? Mas parece que Pedro reconheceu mais ou menos aquela voz, então eles pegaram 153 peixes grandes. Não me pergunte porque a Bíblia notificou 153. Eu me fiz essa pergunta ontem à tarde: por que 153? Acho que para lembrar a gente que era muito peixe, né? Mas eram tão grandes que as redes não se arrebentavam. E puxaram a rede, e aí João, no texto mais ou menos dá uma piscadinha para Pedro, disse assim: rapaz, tu lembra da primeira vez? Parece que é ele. Nessa hora Pedro veste a sua roupa, pula. Eu não entendo muito bem Pedro, eu entendo e não entendo. Eu não entendo porque ele pulou, mas eu entendo que ele tinha que ter pulado. Porque você já viu quando a gente está animado com a coisa, a gente vai com tudo, né? Pedro é essa pessoa que anima de uma vez e desanima de uma vez. Pedro é aquele que faz assim, promete mundos e fundos e depois foge. E quando ele fala que Jesus está lá, o barco já está indo para a praia, faltam só 90 metros. Ele diz: não, eu vou pular de nado mesmo. Esse é Pedro. Se o barco já está indo porque ele pulou, não sei, mas é Pedro, não é você, sou eu. A gente é assim, tem dia que a gente bota para subir na montanha, tem dia que a gente afunda debaixo do travesseiro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E Pedro pulou e nadou. E chegando lá, Jesus então agora tem uma conversa com eles. Bota aí a conversa aí agora. Jesus preparou uma fogueira, tem peixe e pão lá. Se fosse aqui, lá na praia do Cacau, ia ser cuscuz, coreia de macaco.
com um cafezinho e um leite. Mas como era lá em Israel, era peixe e pão. E eles comem, e é interessante que o texto diz que os discípulos ficavam perguntando assim: e aí, vai conversar com ele ou não? Pergunta se é ele. Aí eu imagino, né, aquele monte de discípulo, né, fala tu, pergunta tu. Eu digo, eu não. Sabe quando a pessoa quer saber alguma coisa, mas está com todo mundo de vergonha de perguntar se era ele? Os discípulos começaram a se perguntar: será que é Jesus? Será que é ele? Será que não é? Sei que tem uma hora que Jesus se levanta e a dinâmica do texto indica que ele está chamando Pedro para uma conversa à parte. É mais ou menos aqui, está todo mundo aqui do lado da fogueira comendo, aí ele chega assim: Pedrão, vem aqui que eu quero conversar com você, fazer um papo particular. Foi aí que nasceu aquela expressão. E a galera disse: agora Pedro, você está arrebentado. Quem mandou você prometer mundos e fundos para ele? Quem mandou você dizer que não quer trair ele? Aí Jesus chama Pedro para o lado e conversa com ele. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, presta atenção comigo aqui, diga Simão, filho de João. Por que a Bíblia está escrita desse jeito? Por que Jesus só não disse Pedro? É porque esse texto está dizendo assim: Pedro, eu te conheço, eu sei o seu sobrenome e sei a sua origem, eu sei quem você é. Nada que você tem, nada do que você é me foge, me escapa. Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Passa aí. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Vamos tentar ver essa cena mais lenta. Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? Sabe quando você não pode mais enganar aquele que tudo sabe? Você imagina um discipulado individual com Jesus? Tu senta na cadeira e Jesus senta do lado, e quando você vai fazer: Jesus, essa semana foi boa. Eu digo: eu sei. Mas na terça-feira ele diga: eu estava lá. Mas Jesus, tu sabes que eu arrebentei na quinta. Oh, mas a motivação tua estava errada, porque eu conheço teu coração. Tu já imaginou um discipulado com Jesus como é que é? Quando você vai conversar com alguém que tudo sabe, porque ele é Deus, ele tem ciência de quem você é. Como é que seria um discipulado com Jesus? Acho que se fosse comigo eu dizia assim: Jesus, tu já sabe que eu não presto, ora por mim. Vamos resolver isso aqui em 3 segundos, Senhor, porque tu sabes que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu pensei isso, que a minha vida é assim. Ora por mim. Um discipulado com Jesus você não pode enganar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, palavras de ordem, declarações rompantes, sabe, perdem todo o efeito. Como é que você está? Tudo bem, melhor do que eu mereço e mais do que eu preciso. Conversa, rapaz. Você está falando com Jesus Cristo de Nazaré. Não tem como você agora enganar, não tem como você agora criar o camuflar a situação. É Ele, você tem que ser honesto com Ele. Imagine Pedro nessa situação. Como é que Pedro responderia? Mas mais ainda, perceba a pergunta de Jesus. Jesus não perguntou para ele: como é que você está? Por que tu me traiu? Por que você fugiu? Por que você não acreditou em mim? Por que você não colocou esperança nas minhas palavras, Pedro? Por que você não creu em mim? Não, a pergunta de Jesus foi outra. Qual foi a pergunta de Jesus? Tu me amas? Por que, irmãos? Olha para mim aqui. Se você quer realmente conhecer alguém, não pergunte o que ele faz, pergunte o que ele ama.
A pergunta de Jesus é uma pergunta que torna todo homem nu. Por quê? Porque ele pergunta o que você ama. Não quero saber o que você faz, não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você ama. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus não perguntou: você vai ser fiel, tu és convertido, você é crente? Jesus não perguntou nada disso, você está na igreja? Não. Jesus queria deixar claro aonde ele queria chegar com a sua pergunta. Eu imagino Pedro ali pensando: agora o que eu respondo? Eu disse para ele que eu iria até o fim, eu disse para ele que eu ia arrebentar, eu disse para ele que eu iria lutar por ele, mas eu fugi. Agora eu estou pescando peixe e não pesquei nada, e quando ele me disse para pescar eu pesquei, e agora ele me chama para conversa. Como é que eu vou falar com ele? Com que cara agora eu respondo Jesus Cristo de Nazaré? Qual é a resposta que ele quer de mim? Eu imagino se fosse comigo, né? Eu ficaria pensando assim: qual é a resposta? Qual a melhor resposta? Embora muitos teólogos não concordem com o que eu vou falar aqui, mas embora parte deles concordem, existe um jogo de palavras aí, na hora que Jesus conversa com Pedro. Jesus usa duas palavras para amor aí. Embora no nosso português só tenha amor, 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 amo, 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 não dá para a gente definir o que Jesus está dizendo abertamente. Mas, por exemplo, a gente diz que ama a nossa esposa, mas também a gente ama bolo de chocolate. Existe uma diferença entre esses dois amores, sim ou não? A gente ama os nossos filhos, mas a gente ama viajar. Então você precisa entender o que Jesus estava falando aí, porque Jesus conversa com Pedro duas vezes, e na terceira vez Pedro fica triste. Não é porque Jesus perguntou três vezes, mas alguns teólogos concordam que na primeira vez que Jesus perguntou para Pedro, ele chegou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? E usou uma palavra chamada agapao, que é o amor compromisso. Diga amor compromisso. É o amor que tem emoções, é o amor que ele também tem sentimentos, mas é o amor que acima de tudo é sacrificial. É o amor que diz assim: você está comigo ou não? Era como se Jesus estivesse chegando para Pedro e dissesse assim: Pedro, eu conheço o teu coração, eu sei quem você é, eu sei o que você pensa, eu sei o que você fez, mas agora eu tenho uma pergunta para você. Eu não quero saber nem o que você fez e nem o que você deixou de fazer. Eu quero saber o seguinte: você me ama, você agapau, você tem um compromisso comigo, você está aliançado comigo de verdade? Sabe aquela hora que Jesus te chama para responsabilidade? Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Tu está comprometido mais comigo do que com estes? Você está mais comprometido comigo do que com a igreja, do que com seus amigos, do que com qualquer outra coisa? Você tem um compromisso comigo? Sabe aquela hora que Jesus te chama para ser homem, para ser mulher de verdade? Aquela hora que Ele olha dentro dos teus olhos e diz: meu amigo, eu não quero saber do teu passado, eu sei quem você é. Eu quero remir o seu passado, quero mudar o seu presente, quero te dar um futuro. Mas antes eu tenho uma pergunta: você tem compromisso comigo? Aí a palavra que Pedro usa para responder, ele diz assim: Senhor, tu sabes. Eu gosto muito desse tu sabes. Tipo assim, eu não tenho como fingir nada para ti, Jesus. Tu sabe quem eu sou. Eu não posso dizer aqui que eu sou o Superman. Não posso dizer aqui que eu arrebento. Eu fugi. Aliás, eu estou com medo aqui na tua presença. Eu não sei nem o que pensar aqui, Jesus. Tu sabes que eu te amo. Ele usa uma palavra lá, não agapau, mas filéu. Filéu é o amor de amigo. Filéu é aquele amor, diz assim: eu estou junto contigo. A gente pode ser amigo. Aí Jesus de novo pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele usa novamente a palavra compromisso, agapau. E Pedro pela segunda vez responde: eu te filéu. Eu gosto de você. A gente está junto. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu
me amas, mas nessa hora Jesus não usa mais agapau, usa filéu. Você quer ser meu amigo, Pedro? Eu vou baixar o compromisso aqui um pouquinho. Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes, o que eu posso te dar é isso aí agora. Eu quero ser seu amigo. E quando eu medito nesse texto, eu amo esse texto por vários motivos. Primeiro, porque eu amo Pedro. Porque Pedro expõe a minha humanidade. Pedro me diz que Jesus não chama gente perfeita. Pedro não diz que Jesus chama a gente completamente entregue. Pedro me ensina que Jesus chama pessoas honestas. E Pedro diz assim: Senhor, eu não tenho tudo isso aí que o Senhor está pedindo. O que eu tenho, eu te entrego. Era como se Pedro juntasse todos os cacos que ele tem. Era como se Pedro juntasse toda a história que ele tem e dissesse: Senhor, minha história não me ajuda muito. O meu histórico não é o dos melhores, mas é o que eu tenho, serve. Aí Jesus disse: então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Perceba que Jesus está colocando uma bomba relógio dentro de Pedro. Perceba que Jesus não está excluindo Pedro dos seus planos. Perceba que Jesus não está dizendo: você é fraco demais. Perceba que Jesus não está dizendo: Pedro, você está pronto, mas você não está pronto, e se não está pronto eu não te quero. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: Pedro, eu vou colocar algo dentro de você. Eu sei que esse compromisso está aí dentro, e a única coisa que eu te peço não é que você tenha PhD, não é que você tenha, estudo, não é que você seja a pessoa mais completa e perfeita do mundo. A minha pergunta para ti: você quer me amar? Você quer me colocar em primeiro lugar na sua vida? E Pedro então junta todos os seus pedaços e responde a Jesus: sim, Jesus, eu quero. Irmãos, repita comigo: Jesus não quer tudo. Não, diga assim: Jesus não quer muito. Jesus quer tudo. Jesus não quer muito, irmãos. Jesus quer tudo. E se o tudo é pouco? Se for tudo, é tudo que Jesus quer. Jesus não quer que você seja a pessoa mais perfeita do mundo para estar com Ele. Mesmo quando tudo é pouco, tudo é tudo que Jesus quer. E talvez o compromisso que Jesus falou para Pedro seja o compromisso de lá na frente. Eu não sei se você depois vai ter paciência, mas depois termine o versículo. Ele chega para Pedro e diz assim, acho que é no versículo 18, e diz assim: rapaz, antes você ia para onde você queria, quando você era mais jovem, vestia-se, ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Sabe, Jesus está dizendo assim: pode não estar aí dentro agora tudo que eu quero, mas lá na frente tu não vai ter mais vontade própria, amigão. Você vai estar morto para as tuas vontades, e você vai estar vivendo completamente a minha. Eu não preciso que você tenha tudo agora, eu só preciso que você me entregue o pouco que você tem, com todo o seu coração agora, porque eu já vejo lá na frente quem você vai se tornar. Ele chega para Pedro e diz: Pedro, eu te conheço tanto, que agora você não tem muito para me dar, mas se você me der o pouco que você tem, amanhã você vai ver o que eu faço com isso. E esse texto fala da morte que Pedro teve, irmãos. Não está na Bíblia, mas está na história dos mártires. Pedro estava saindo de Jerusalém, e então ele tem uma visão de Jesus entrando pelas portas de Jerusalém, e ele entende que não é para ele fugir de Jerusalém, ele entende que é ele para voltar para Jerusalém, mas na hora que ele volta para Jerusalém, ele é preso, e depois ele é morto. Só que na hora que vão crucificar Pedro, Pedro diz assim, a história conta que Pedro diz: eu não sou digno de morrer como o meu Jesus, me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ter um fim igual ao dele. Um homem completamente rendido, um homem completamente, voltado para Deus, mas ele não tinha muito agora.
Mas esse é o paradoxo da liderança, esse é o paradoxo do pastoreio, esse é o paradoxo da igreja nesse tempo, irmãos. Nós não precisamos de tantas ferramentas, elas estão vindo, elas estão chegando. Glória a Deus pelos cursos, glória a Deus pela ciência, glória a Deus pela sociologia, pela antropologia, pela psicologia, glória a Deus pelo coach, glória a Deus por tantas ferramentas que tem chegando, mas o paradoxo da liderança, aquilo que Jesus está nos ensinando o mundo valoriza os fortes, o mundo admira os eruditos, as pessoas gostam de se aconselhar com os mais estudiosos, damos preferências ao que são seguros e independentes, admiramos os títulos, mas Jesus acaba de inaugurar a sua igreja, Jesus acaba de levantar o seu primeiro líder, dizendo: eu quero você só os pedaços, mas a única coisa que eu te quero é que você me ame. Ele pega o Pedro, faz Pedro passar pela peneira, e aquela pedra bruta, ignorante, cheia de si, orgulhosa, prepotente, achando que ia mudar o mundo, Deus quebra ela, passa pela peneira, e ele se transforma num homem flexível, maleável e amante de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o paradigma da liderança hoje. Jesus acaba de inaugurar a sua igreja, e o seu primeiro pastor é o homem chorão. O seu primeiro pastor é um homem que tem coração. Porque eu fico imaginando Pedro lá na frente. Eu fico só imaginando Pedrão lá na frente. Se ele não passa pela peneira, o primeiro que vacilar, tipo assim: tá pensando o quê, meu irmão? Tu pensa que isso aqui é um parque de diversão? Aqui é o seguinte, é tudo ou nada. Acho que você está pronto. Sabe os discípulos de Pedro? Ia dar debaixo do chicote, meu amigo. A igreja ia ser um exército. Aliás, eu já contei para vocês a vez que eu fui pregar lá no quartel, foi maravilhoso. Nunca contei não, irmãos? Irmão, foi maravilhoso. Foi a pregação mais poderosa que eu fiz na minha vida. Ninguém se converteu e todo mundo se levantou no final. O coronel chegou para mim e disse: olha, o pastor Ricardo está aqui. As tropas começaram a chegar uma por uma, né? Aí o coronel, né, mandou todo mundo levantar, todo mundo levantou. Disse que esse é o pastor Ricardo, dá bom dia para ele. Bom dia, pastor! Aí eu digo: bom dia. Sabe, um negócio bem organizado. Pode sentar, todo mundo sentou. Pastor, o senhor tem o tempo que quiser. Eu digo: olha, irmão, eu preguei 1h40. Ninguém nem olhou para o lado, só para mim. E eu perguntei: vocês concordam? Eles: meu irmão, pensa num negócio organizado. Aí eu pergunto: fiquem de pé, por favor. Rapaz, uma igreja assim, né? Não serve, irmão. Você sabe por que eles estavam fazendo daquele jeito? Porque eles eram soldados. Eles obedecem patente. No reino de Deus não. No reino de Deus se lidera pelo coração, se lidera pelo amor, se lidera pela graça. Na igreja você não tem que fazer nada, irmão. Você só faz se você quiser. A pergunta para Pedro foi: tu me amas? E você precisa entender, porque o profissional, olha para mim, o profissional é aquele que não tem tempo para questões triviais da vida. Agora aquele que ama tem. Sabe, o profissional, ele contrata pessoas auxiliares para fazer as coisas pequenas, mas o que ama, ele tem um olhar que enxerga, ele vê. O profissional, ele tem uma linguagem técnica, gerencial, acadêmica, e tudo é medido se está dando certo ou não, se está progredindo ou não. Tudo é avaliado pelo desempenho, estatística. Mas o que ama, ele abraça. Eu imagino Pedro, se ele não tivesse passado pela peneira, ele ia ser um general, não ia aceitar erros, mas não. Pedro foi aquele que foi negado 3 vezes, e quando Jesus chamou ele para uma conversa,
não pediu outra coisa para ele a não ser: Pedro, tu me amas? Se você ama a mim, apacenta as minhas ovelhas. Eu imagino o Pedrinho, discípulo de Pedro, né? Pedrinho chega e diz que vai chegar 9 horas e chega 10. Aí Pedrão chega e disse: meu amigo, por que você chegou atrasado? Ele diz: Pedro, é porque eu estava dormindo. Aí Pedro olha para ele e diz assim: é vontade, mas eu dormi 3 vezes seguida na mesma noite, na frente de uma fogueira. Eu errei. Tá bom, tá perdoado. Eu imagino Pedro num monte de situação que ele podia ter falado assim: você não serve para o ministério. E ele chega e diz assim: tem paciência. Lê as cartas de Pedro, irmão. Lê a carta pastoral 1 e a carta pastoral 2 de Pedro. É cheia de amor. É cheia de amor. É cheia, sabe, de generosidade. É cheia de paixão. Porque Pedro entendeu que o modelo bíblico para servir a Jesus não é contrato. Diga, o modelo bíblico não é contrato. O modelo bíblico é aliança. Sabe, existe uma diferença muito grande. Eu preparei muitos contratos na minha vida, inclusive estava preparando olhando um essa semana. No contrato primeiro vem as obrigações e depois os deveres. Ninguém pergunta se você ama. Tu me amas, então pode alugar minha casa. Tu já viu isso? Tu me amas, então eu vou lá na concessionária comprar um carro. O vendedor chega para ti: tu me amas? Vamos comprar então a SW4 aqui. Não funciona, irmão. Tu me amas, vamos passar o carro assim, como uma viagem para os Estados Unidos. Tu me amas, vamos construir. Não, irmão, chegar lá, a pessoa chegar lá na empresa do Kiko, chegar assim: Kiko, tu me amas? O Kiko ama. Então tá, vou pegar umas coisas aqui então. Irmão, o amor não paga nessa vida. Não como você está pensando. Mas o amor é a única moeda que vale dentro da igreja. Foi para Pedro que ele deu a chave: e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Ele falou para Pedro: Pedro, tu és, né, aquele que vou entrar entregando a chave. Sobre esta pedra, que é a revelação de quem eu sou, eu abro as janelas do céu e tranco. Você já percebeu que algumas portas nunca abriram na sua vida? Quantos já perceberam as portas que não se abrem de jeito nenhum? Quem já pensou? Não, de verdade, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive uma experiência uma vez com Jesus. Me chamaram para me pregar sobre Ele é real. E eu tinha estudado tanto a pessoa de Jesus naqueles meses. Só que eu preparei a ministração e então eu fui para essa igreja. Não era aqui em Imperatriz, era em outro estado. Sabe aquela igreja onde a tampa da chaleira está voando? O pastor é avivado, o ministério louvor é avivado, os alto-falantes são avivados, as cadeiras são avivadas, tudo é avivado, irmão, aleluia, tudo, tremia tudo. E eu lembro que o pastor pegou e começou a gritar: hoje Deus está abrindo as portas, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E ele fez assim, ó, não, nossa. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu falei: tá errado. Eu falei: não é que o pastor está errado, eu falei: está errado dentro de mim, meu pensamento. Porque eu achava que as portas do inferno, a gente chegava perto delas e quebrava. Meu irmão, quantas portas você já quebrou na tua vida? Eu só quebrei uma porta na minha vida. Sabe qual foi? A que eu perdi a chave. Diga: porta tem chave. Você sabe qual é a chave universal que abre todas as portas? Se o teu filho não está vindo para a igreja, se o teu marido ainda não é convertido, se a sua mulher ainda tem a língua comprida, se seu marido é preguiçoso, se alguma coisa não está... Presta atenção no que eu estou te falando, irmão, é mistério. Tu já bateu na porta, já lixou a porta, já deu voadeira na porta, já deu tiro na porta, jogou panela na porta, bolsa na porta. Eu posso até ver umas bolsas voando. Porta tem chave, e a chave universal que abre todas as portas é o amor. É o amor.
Ame. Ame. Porque na igreja de Jesus, o dom maior não é saber fazer, é saber amar. Na igreja de Jesus, o dom maior não é habilidade para gerir, mas coração para perdoar. Todas as outras coisas, elas serão usadas, quantos estão me entendendo, amém? Mas debaixo do dom maior, que é amar. Nós precisamos aprender a fazer as coisas não por obrigação, mas por amor. No contrato, você primeiro quer saber quanto ganha. Na aliança, você vai decidir o que vai entregar. Alguém está comigo aqui, amém? No contrato você quer saber quanto ganha. Na aliança você quer saber quanto você vai dar. Você sabe o que é chamado, irmãos? Chamado é disposição para dar, enquanto você faz aquilo que Deus lhe chamou. Chamado não lhe dá, chamado lhe tira. O chamado lhe custa. Quem tem chamado na vida, paga para viver o seu chamado. Porque o chamado não é uma promessa do que você vai ter. O chamado é uma decisão daquilo que você vai entregar. O amor, ele não pergunta primeiro, é melhor dar do que receber. O amor dá. Quantas vezes eu dei na minha vida e não voltou? Quantas vezes você foi bondoso e não voltou? E você fala assim, não vale a pena. Ei, peraí, não é assim. Doe amor, doe amor, doe amor, doe amor. Porque se a pessoa não mudar, duvido muito sobre isso, você está mudando, o teu coração está mudando, você tem se tornado uma pessoa melhor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. No contrato você tem a obrigação de fazer. Na aliança você é impulsionado por um desejo no seu coração. Irmão, você não sabe a minha alegria quando eu chego aqui 7h50 da manhã, já tem gente primeiro do que eu. Hoje eu quase bati com o Anderson, ele vindo lá pela esquerda e eu indo lá buscar um café, né? Eu quase bati nele, eu falei, ei, pastor, pega, faltou 2 leites. Aí eu falei, moço, 7h50 da manhã já tem gente correndo nessa igreja. Nem se pagasse, irmão, era bom desse jeito. Porque nada é igual, deixa eu te falar uma coisa aqui, nada é igual amor, irmão. O mais disciplinado, o mais inteligente, uma hora ele é ultrapassado por aquele que ama. O mais disciplinado, o mais inteligente, uma hora ele é ultrapassado pelo que ama. Porque o amor é o dom maior que pode existir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O amor é que mudou o mundo. Agora nós temos aquela pedra bruta, arrogante, prepotente, chamado Pedro, que deu lugar a um coração simples, amoroso, dependente e entrega. Irmão, Jesus não gosta de pedras, Jesus gosta de areia bem molinha e flexível. Se você é uma pessoa que é determinada na sua cabeça, e já que você sabe tudo, eu quero te dizer que você está perdendo uma parte de Jesus Cristo de Nazaré. Se você não é flexível na sua área, e não tem abertura para o que o Espírito Santo de Deus lhe ensine algo, você está perdendo algo do reino de Deus nessa terra. Irmão, seja uma areia maleável, esteja de joelhos e disposto, Senhor me usa, Senhor me transforma. Se teu casamento não mudou, se a tua criação de filhos não foi boa, se você no seu trabalho não está bom, irmãos, prepare para você mudar, porque se você não mudar, você vai ter os mesmos resultados. Deus quer pessoas que Ele possa mudar, ser flexíveis. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Tem gente que já é crente há tanto tempo que já acha que sabe tudo. Pedrão foi discipulado por Jesus 3 anos e meio, irmãos. Mas Jesus sabia que precisava mais do que um contrato com Pedro, precisava de uma aliança. Sabe por quê? Porque lá no Evangelho de João, lá pelo versículo, você vai ler lá, está em algum lugar. Está no Evangelho de João, acho que é João capítulo 6 ou capítulo 7. Jesus disse assim: eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. E ele foi embora. Ele vai voltar, mas não voltou. Já pensou se ele deixa a gente só contratado? Por esse tempo todo.
E alguns pagamentos de Jesus não é à vista, já percebeu? Quem já percebeu isso? Que você faz uma bondade aqui, você não recebe ela no domingo, você recebe ela na segunda. Quem já percebeu isso? Alguns pagamentos são para a eternidade, tem outros que já são na terra. Eu fico imaginando. Tu imagina, o pastor vai embora da igreja, você vai embora da sua empresa, e depois de 2000 anos ainda não voltou. Como é que você acha que você trataria os seus funcionários? Se não for pela aliança, não continua. Se não for pela aliança, não vai para frente. Se não for por amor, não tem continuidade. Jesus sabia o que ele precisava fazer com Pedro. Presta atenção aqui. Jesus não perguntou se Pedro amava a sua doutrina. Jesus não perguntou se Pedro amava a sua missão. Jesus não perguntou para Pedro se ele amava seus ideais. A pergunta para Pedro, ela foi pessoal. A pergunta é para estabelecer um relacionamento. Jesus sabia que Pedro era inconsistente, ilimitado, mas Jesus só precisava corrigir o coração de Pedro para que ele amasse. Eu gosto muito de um livro de liderança que eu li, que ele começou o livro assim: os melhores engenheiros do mundo construíram o Titanic e ele afundou, e um amador chamado Noé construiu a arca e ela permaneceu. Eu achei massa, porque tudo que um amador faz, irmãos, é mais precioso. Você sabe por que Nadal e tantos outros, Cristiano Ronaldo e tantos outros aí são tão bons? Ok, irmãos, pode até ter um amor no esporte, mas quando você ganha 10 milhões de reais em um campeonato, eu acho que dá para você se esforçar um pouco, né? Quando o Cristiano Ronaldo, eu descobri agora o Cristiano Ronaldo, que ele ganhou 36 milhões de dólares só no Instagram dele o ano passado. Ganhou mais do que a Juventus paga para ele. Irmão, quando a gente tem esses adereçozinhos da vida, essas coisinhas pequenas, a gente consegue fazer algumas coisas melhor. Mas deixa eu te falar, Jesus não quer profissional. Jesus não quer profissional do púlpito, Jesus não quer profissional da adoração, Jesus não quer profissional do departamento infantil, Jesus não quer profissional de pessoas que vão ensinar, Jesus não quer profissional, irmão. Profissional, o mundo está cheio, e o mundo não vai ser mudado por profissionais, o mundo vai ser mudado por amadores. Amadores não são aqueles que não sabem, amadores são aqueles que fazem por amor. Ama a dor, ama o sacrifício, ama se lançar em Deus, ama se gastar por Jesus. O mundo não é construído por pessoas que se preservam, o mundo é construído por pessoas que amam, que se entregam. A igreja de Jesus só é viva se amar. E o processo, Pedro passou. Foi aprovado. A peneira cumpriu o seu papel. E a minha pergunta é: você também nesse tempo aceita esse processo na sua vida? E aqui começa agora as desculpas. Porque, irmão, eu sou pastor já há uns 2 dias. Tenho 42 anos e eu reconheço tudo quanto é tipo de desculpa. Deve ter alguma nova aí que vai surgir em 2020. Pastor, não deu certo esse negócio não. Já viu? Já tentei, não deu certo. Pastor, eu estou no meu 5º casamento. Pastor, eu tinha até condições de ajudar, mas agora eu fali. Pastor, o senhor sabe que eu sou inconstante. Pastor, nem eu confio em mim. Irmão, claro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi no reino de Deus. Deus não trabalha com os que têm pedigree irrepreensível. Deus não trabalha com quem tem pedigree irrepreensível. Lá quando alguém vai comprar aqueles animais que você quer ver o pedigree dele, a origem dele. Sabe qual é a tua origem, bonito? A tua origem é Adão. Só que Jesus quer dar um novo upgrade na sua vida. Ele quer que você o ame de todo o coração. Ele quer que você seja filho de Deus. Ele quer que você pertença à família dele. Jesus quer que o Espírito Santo venha promover uma mudança em você. Mas deixa eu dizer, Jesus não espera a perfeição.
Fale para a pessoa que está do seu lado, fala uma palavra profética para ela, que está lá em 1 Ricardo Massai, versículo 2. Diga assim: ninguém está arrebentado demais que Jesus não possa usar. Fala para a pessoa de novo, fala com aquele olhar de crente assim, cheio do Espírito Santo. Diga: ninguém está arrebentado demais que Jesus não possa usar. Tem um ditado europeu que diz assim: pássaro de asa quebrada jamais voará tão alto. É um ditado de mais ou menos do século 18. Ou seja, se um pássaro quebrou a asa, nunca mais ele vai voar do mesmo jeito. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: isso serve para pássaro, mas não serve para gente. Na Bíblia tem uma galeria de asas quebradas. Sabe quem são eles? Vou te começar pelo primeiro: Adão. Depois você vai ter Abel, depois você vai ter Abraão, o mentiroso, depois você vai ter Moisés, o assassino, depois você vai ter Jacó, o ladrão, depois você vai ter, o Paulo, que consentiu com a morte de pessoas na frente dele. Você vai ter Pedro, que negou. Irmãos, a Bíblia está cheia de galerias de asas quebradas. E deixa eu te dizer mais 6. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. A Bíblia está cheia de asas quebradas. Jesus não vai usar gente perfeita, irmão. Pelo contrário, a glória é de Deus. Eu fico imaginando assim, Satanás e seu demônio. Como é que pode uma criatura daquela ali estar pregando sendo pastor de uma igreja? Eu fico olhando aqui para ti. Porque eu sei quem eu sou, irmão. Eu sei de onde vim, eu sei meus erros, eu sei minhas burradas, eu sei o que eu fiz antes de ontem. Eu sei onde os meus pensamentos querem me levar, meus irmãos, pelo amor de Deus. Mas uma vez perguntaram para John Piper: por que Jesus na cruz não aniquilou de vez Satanás? Aí John Piper diz assim: Satanás, ele existe para a glória de Deus. Aí eu tive que esperar a entrevista, né? Agora eu vou saber agora. Como é que o incircunciso lá existe para a glória de Deus? Aí John Piper, depois de dizer muitas coisas, ele terminou a entrevista dele o seguinte: toda vez que alguém limitado, fraco, homem, mulher, resiste pelo poder do Espírito Santo às tentações do príncipe das trevas, e podendo fazer o mal, faz o bem, podendo odiar nesse mundo tão mesquinho, mas ama, o inferno é esbofeteado na cara e Jesus Cristo é glorificado. Porque o reino das trevas não entende como é que uma igreja tão fraca é tão poderosa. A ciência não entende como é que eles não conseguiram enterrar esse livro depois de 2000 anos. Os gregos estão perplexos, os romanos foram abatidos, império levanta, império se cai, mas os fracos, mais os humildes, mais os mansos, os dependentes, mais aqueles que estão, chorando, gemendo na presença do Senhor, não são perfeitos, mas cada vez a luz brilha mais. E nunca vivemos um tempo tão precioso para amar e para ser luz nessa terra, porque o mundo está uma escuridão, e chegou o tempo da igreja brilhar como ela nunca brilhou em todos os tempos. Os pássaros de asa quebrada vão subir como nunca subiram. A mídia, a ciência, o diabo a 4 vai se levantar, mas os pássaros de asas quebradas vão subir e vão glorificar Jesus Cristo de Nazaré. Há mais de 400 anos atrás, um homem fez uma oração, e essa oração ficou marcada nos anais da história. Lancelot Andrewes, ele disse: ó Deus, te agradeço pela minha chamada, pela minha rechamada, e sim pelas muitas outras chamadas que o Senhor vai me fazer, porque nunca o Senhor vai desistir de mim. Eu não sei quantas chamadas Jesus já fez para você, mas Ele vai fazer quantas forem
preciso. Talvez ele vai chegar, e aí, tu me ama de todo o coração? Vamos botar para arrebentar e falar: Jesus, não tô essa bola toda não, mas decidi entrar no jogo. Serve um reserva. Jesus diz: vem, com 3 treininhos tu tá jogando. Vem. Eu quero te desafiar. Hoje eu preguei para crente, mas se essa mensagem serviu para você que está nos visitando, amém. Mas eu preguei para você que já tentou tantas vezes e não recomeçou, não conseguiu, parou. Deixa eu te falar, Pedro negou Jesus 3 vezes numa noite, mas Jesus lembrou ele 3 vezes numa manhã, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não vai desistir da sua igreja. Nós temos um compromisso com aquele que é capaz de nos fazer constantes. Nós não somos, mas temos um compromisso com aquele que é capaz. E se essa mensagem foi para você, eu quero que você fique de pé no seu lugar. Vamos adorar. Eu terminei um pouquinho antes, porque eu quero que o Espírito Santo ministre o teu coração. Eu queria muito ser Jesus, mas não sou. Jesus, com 3 perguntas, resolveu a vida de Pedro, porque a presença de Jesus era o suficiente. Eu imagino o irmão Jesus olhando para Pedro. Vem cá, Robertson, vem cá. Irmão, pensa comigo aqui, por favor. Só pensa. Pedro, Pedro, tu me amas? Sabe, quando a presença de Jesus está no lugar, a gente não precisa de muita coisa. Mas Pedro, tu me amas? Aí na cabeça de Pedro, abre um telão. Eu já errei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu sou vascaíno, o Senhor me perdoa. Tanta coisa. Aí é tão comprido. Aí Jesus disse assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: Jesus, eu gosto de ti, porque eu não sei nem se eu vou conseguir. Ei, rapaz, apacenta as minhas ovelhas. Irmão, você não está entendendo. Jesus está dizendo assim: cuida de tudo o mais importante que eu já fiz na minha vida. Eu vim para salvar o perdido, eu vim para resgatar a minha noiva. Cuida dela. Porque se Jesus mandasse você construir um prédio, você construiria. Jesus mandasse assim: Pedro, dá uma volta no mar e mapeia todas as terras para mim, você faria. Mas ele está dizendo: não, é muito mais. Cuida das minhas ovelhas. Quando uma pessoa vai para a tua casa, Robertson, Jesus está falando: cuida das minhas ovelhas. Quando você está começando uma célula, Jesus, cuida das minhas ovelhas. Quando alguém vem olhar para você e diz assim: Robertson, me dá uma ajuda aqui, cuida das minhas ovelhas. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você tem revelação do que Jesus está nos entregando? Isso é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Porque a gente acha que o difícil é criar o prédio, a gente acha que o difícil é organizar as coisas, é departamentalizar. Jesus está dizendo assim: cuida do meu povo, eu estou indo embora. E eu não quero te pedir perfeição, eu só quero que você cuide. Aí você fala assim: Jesus, eu não dou conta. Ele diz: não, a minha pergunta é: tu me amas? Porque se você me amar, me buscar, eu completo através de você o que você não pode fazer. Tá feito? Tu não dá conta, mas eu dou. Mas eu vou embora e vou te deixar. Me procura, pergunta para mim, pede o meu coração, que depois que eu te der, é como se eu mesmo estivesse fazendo. É isso. Eu acho que Jesus falou tudo isso e muito mais em 30 segundos. Porque eu imagino só Jesus dando um abraço no Pedro e dizer assim: valeu, Pedrão, daqui a 2000 e tantos anos a gente se encontra de volta. E Jesus já tinha visto todos os avivamentos acontecer no mundo. Jesus já tinha visto tantas pessoas serem convertidas, tantas pessoas serem curadas. Jesus estava vendo. O que mais me emociona nos filmes de Jesus é a simplicidade dos discípulos.
O que mais me emociona naqueles filmes de Jesus é que Jesus vai embora e fica 12 caras que não tem nenhum automóvel, nenhuma bicicleta, nenhuma casa. Aliás, eles não tinham nem 2 roupas, só tinham aquela roupa. E eu fico falando, como é que Jesus tem coragem? Mas é isso, irmão, porque quem ama tem a maior ferramenta dessa terra. O dom maior é o amor.